vi tentando alguma coisa. Eu vou ligar aqui para poder ver. Tá muito claro. Boa noite, quem estiver chegando, sejam bem-vindos. Daniela, Silvia, boa noite, que delícia, finalmente consegui. Depois de tanto problema, consegui, gente. Deixa eu só coisa, meu óculos está embaçando, tá tanto calor aqui que até meu óculos está embaçando. Boa noite, quem estiver chegando, se for possível compartilhar, eu vou agradecer de coração. Fazer uma pecinha bem bonitinha para o Dia das Mães, tá certo? Bem fácil e aproveitando o que eu tanto gosto, que é justamente reciclar, tá joia? A gente aproveitar justamente a utilizar o que vocês, no entanto, que a gente pode tentar e colocar para fora, aí no caso, no lixo, e a gente não colocar, gente, dá para utilizar tantas coisas. Boa noite. Por enquanto não está aparecendo ninguém para mim, mas eu já vi que apareceu. Dani e Silvia já estão aqui comigo. Elisete, boa noite, minha rainha linda. Como é que tá? Finalmente, vocês estão me vendo direitinho? Pelo amor de Deus, eu vou pegar e vocês, como a semana passada eu não consegui entrar. Meu telefone estava horrível. Quer dizer, eu acredito que tenha sido ele, tá? Mas levei para o técnico, ele disse que estava sem problema, sem complicação nenhuma. Fiz um teste, estava tudo ok. Mas, Fátima, seja bem-vinda, lindona. Boa noite. Oh, coisa boa, Silvinha. Olha, hoje a gente vai aprender a reciclar. Sabe aqueles potinhos? Neuci. Boa noite, Neuci Pison, né? Boa noite, seja bem-vinda. Olha, a gente vai aprender a pegar e reciclar aqueles potinhos que a gente utiliza de creme noturno, pode ser aqueles desodorantes que são, no caso, mais pastosos, pode ser, isso eu vou utilizar daqueles desodorantes, para vocês terem uma noção, viu? Ó, pode ser de cremezinho, ó. Não é propaganda, nem nada, mas é para vocês aprenderem a reciclar, tá joia? A gente fazer uma linda peça, que é justamente o essencial, né? Sueli, seja bem-vinda, Eliana, seja bem-vinda, um cheiro para cada um que esteja chegando. E veja só, como é que um potinho assim, certo? Pode se transformar numa belezura assim, olha, gente, que bonitinho. Tá vendo? E a gente poder justamente fazer isso, reciclar, tá joia? O que vocês acham? É uma peça bonita, vendável, tá certo? E todo mundo vai gostar de ganhar de presente. Lembrando que esse pote, ele tem uma tampinha com altura, tá certo? Que justamente é muito bom para que vocês possam utilizar como alfineteiro, porque você termina introduzindo o alfinete nessa parte aqui dentro, e aí ele tem uma sobra para que ele possa, o alfinete ou a agulha, não ter que ficar batendo na tampa, tá certo? Então vamos aprender a reciclar esses potinhos. Nunca mais vocês vão jogar fora esses potinhos, ó. Tá vendo? E aí nessa brincadeira a gente poder fazer, olha, tá vendo que ele é alto? Então termina não batendo justamente na tampinha, tá certo? E aí a gente vai aprender a fazer essa pecinha. Não vai jogar mais, Elizabeth, nenhum fora, nenhum. E mais antes ainda vai avisar para o pessoal, gente, vocês que utilizam, por favor, não joguem fora, porque automaticamente vocês podem fazer e vender, tá certo? E vender, tá joia? Aí eu vou fazer justamente isso. Primeira coisa que eu vou fazer, eu gosto muito do meu creminho, como todo mundo sabe, eu sou uma das parceiras da Polycol, então o que acontece? Então eu já começo logo com o meu creminho, eu hidrato a minha mão todinha, além de hidratar minhas massas, né? Então eu não abro mão dele de jeito nenhum, tá certo? Céu, boa noite, meu amigo querido, seja bem-vindo. A pecinha de hoje, Céu,
é justamente isso aqui, ó, creme de cabelo, exatamente. Também tem justamente, tem até, você pode fazer mais alto, tá certo? Boa noite. Olha, mas quem foi que chegou atrasada também foi eu, Céu. Eu cheguei um pouquinho atrasada, hoje eu atrasei. Mas aí eu não sei quantas pessoas tem, porque não tá aparecendo para mim, mas graças a Deus os comentários estão aparecendo, tá certo? Então é justamente para que a gente possa aprender a reciclar esses potinhos, ok? E assim a gente vai poder pegar e nunca mais vai jogar fora um potinho desse, tá certo? Eu vou pegar, vou começar as referências de massa que eu vá dando, certo? Para vocês, eu vou sempre dando na cor da massa da Polycol, conforme eu falei um pouquinho anteriormente. Sou parceira da Polycol, então é o que eu utilizo mais. Mas isso não impede que vocês comprem a massa natural e vocês possam tingir, tá certo? Eu só vou dar a cor referência para que vocês possam ver como é que eu tô fazendo, tá? É só para isso. Então eu vou pegar e utilizar o loiro. Tá certo? No loiro eu peguei e botei um pouquinho de branco. Também pode ser o doce de leite. E vocês pegarem, e eu quero que deixe mais ou menos num tom mais ou menos bege. Não sei se tá vendo aqui assim, ó. Tá vendo? Fica um begezinho, tá? Que é justamente pra gente simular essa parte do vinho, que é justamente da cesta, tá certo? Da cestaria, ok? Então a gente vai justamente simular essa partezinha aqui. Pra simular, é necessário que vocês estejam com a cor mais clara. Não deixa num tom muito escuro, porque depois vocês vão pintar para fazer justamente essa partezinha aqui assim, ó, tá vendo, mais escura? Então se vocês colocarem um marrom, um tom mais escuro, vai ficar muito escurão, tá? E a tendência é simular o vinho, ok? Verônica, minha xará, boa noite, Sol, boa noite, seja bem-vinda. Você sabe se as mães terão promoção? Aí eu gostaria, não vou mentir, apesar de que é uma loja que tem aqui em Recife, ela fez, tá certo? Promoções, um monte de coisa, com frete grátis, com tanta coisa, que aí vale a pena. Agora, nessa brincadeira por aqui, pelo Brasil inteiro, eu não sei, tá certo? Mas se você mora em Recife, você pode procurar Irmão Aluli. Normalmente sempre tem promoções, tem tanta coisa legal, e Dia das Mães foi maravilhoso, tá certo? Eu vou começar a baixar a câmera para que a gente possa tentar mais ou menos começar, tá? E outra coisa, o que eu faço? Olha, como ela tá com um pouquinho de brilho, tá vendo? Você tá notando que tá com um pouquinho de brilho? Eu deixei meio assim para vocês verem. Eu passei totalmente nela um pouquinho de cola de lantejoula, tá certo? Por quê? Porque eu vou ter que deixar com que ela fique aqui correndo para que eu possa entrançar completamente, tá certo? Então eu vou pegar aqui embaixo, esse daqui desse cremezinho, ele é um pouquinho mais curvo, tá certo? Mas não vai te impedir em fazer nada, tá certo? Deixa eu só ver direitinho. Boa noite, Silvia. Eu lhe vi, viu, Silvia? Linda, maravilhosa. Deixa eu só pegar e começar. Para isso a gente vai utilizar o famoso, que ninguém gosta muito, mas é essencial, tá certo? A antiga extrusora, tá certo? A antiga extrusora. A antiga extrusora, ela é ótima para isso, tá certo? Então eu vou tirar toda a massa que eu botei aqui dentro, primeiro. Eu vou baixar a câmera, tá? Mas espera aí, rapidinho, só para vocês poderem observar. Para esse trabalho, tá? Se vocês tiverem daquela de metal, melhor ainda, porque a minha quebrou, então vamos para a antiga mesmo. Eu vou utilizar essa partezinha desse discozinho de meia-lua, tá? Então, para poder pegar, que eu já comecei a adiantar um pouquinho aqui, que eu queria que ele apenas criasse uma películazinha para que eu possa movimentar sem ter que ficar grudando na mão. Então, vou só mostrar mais ou menos para vocês como é que eu vou fazer. Eu não vou fazer o rolinho aqui para vocês não terem que balançar e eu não quero ninguém caindo na minha live. Tá certo? Então, eu vou fazer um rolinho aqui mesmo, tá? Qual é a minha dica? Que eu adoro essa dica. Certo? Aqui tá tudo sujinho, porque o bichinho já... É abrir minha extrusora, tá certo? Pra me colocar minha massa. Então, eu vou colocar um pouquinho... Deixa eu botar pra cá, gente. Ser humano não botou, deixa eu só baixar só um pouquinho pra vocês verem. Eu vou melar um pouquinho no meu cremezinho. Eu acho que tá muito claro, né? Deixa eu só desligar essa... Às vezes, como eu tenho uma luz aqui, eu acho que até mesmo um pouquinho mais escurinho, vocês vão conseguir visualizar melhor, tá certo?
Ó, então o que acontece? Eu dou uma meladinha aqui, tá certo? E vou introduzir a minha massinha aqui nessa extrusura, tá? Só um pouquinho de creme na pontinha que eu vou botar pra baixo, tá certo? A pontinha pra baixo. E aí, ela vai me facilitar pra correr melhor, tá certo? Ó. Certo? Porque senão você vai fazer muita força e nessa brincadeira ela não sai. Tá vendo? Aí ela vai correr melhor. Ok? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu já adiantei aqui, eu vou baixar mais um pouquinho só para vocês verem. Você foi lá na loja Irmão Aluli, é maravilhosa, né? A quantidade de opção e agora chegou também MDF pra gente trabalhar com muito biscuit no MDF. Eu não sei se tá muito escuro, deixa eu só começar, mas eu vou logo ver com vocês aqui, tá? Deixa eu só dar uma ligadinha de novo. Tentar verificar aqui para ver se eu clareio um pouquinho mais para vocês, mas eu acho que não sei se eu não quero essa amarela não. A amarela fica muito escurona. Veja se dá para ver melhor para vocês assim. A minha em volta e outra, ela volta e outra ela dá uma panezinha aqui assim nela, ou ela clareia demais, ou ela escurece demais, eu não sei o que ela gosta de fazer não, ela gosta de brincar comigo, só sendo. Eu acredito que assim dá pra dando pra ver, né? Ó, eu vou trazer, não, que dá reflexo eu não gosto justamente, eu quero que vocês vejam. Vai ficar escuro melhor, que eu acho que tá melhor assim escuro, tá? Ó, eu vou pegar aqui, tá certo? Pronto, pra vocês terem uma noção aqui. Então eu vou contar, vamos dizer que eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? E eu tenho aqui no meio 13. Sempre tem que ter ímpar, tá certo? Essa parte é sempre ímpar, tá joia? Então a gente vai ter que ter ímpar. Então vamos fazer com 13. Eu vou botar daqui, certo? Até a rosquinha, mais ou menos, tá? E vou deixar completamente solto nessa lateral. E eu vou só empurrar aqui, ó, no meio, tá? No meiozinho do pote eu vou dar uma empurradinha, mas essa parte, ó, vai ficar solta todinha para mim poder trabalhar, tá? E vamos continuar cruzando do mesmo jeito. Então, venho aqui no meio. Essa parte de baixo todinha, ela vai sair depois com o estilete, tá certo? Mas vocês vão deixar agora, porque vocês vão precisar trabalhar com ela. Então, eu gosto muito, muito dessas peças que sejam reciclagem. Por quê? Porque é justamente para mostrar que você tem capacidade de poder colocar justamente a sua cabeça para funcionar e não tá jogando tudo fora, tá certo? Então, você pode pegar, antes de jogar fora qualquer potezinho, qualquer copinho, qualquer outra coisa, dê uma olhada nele, veja se não, de repente não flui uma ideia legal, tá certo? E é justamente isso que eu gosto. Então, as minhas alunas que me conhecem, no caso das aulas lá na loja, normalmente elas sempre já sabem, a professora já vem com a coisa nova, já é mais ou menos isso aqui, é uma reciclagem, é alguma coisa. E nessas brincadeiras elas trabalham muito com turista, tá? Eu vou fazer 11, tá certo? Em vez de 13 eu vou fazer 11 dessa vez. Vou aqui colocar mais um só. Então eu vim sempre de 2 em 2 e agora eu vou só colocar um só. Boa noite, Sol! Seja bem-vinda, lindona. Que bom ter você aqui. Certo? Para mim poder fazer a minha parte ímpar. Boa noite, Milagres. Seja bem-vinda. Pronto. Então agora a gente vai fazer o quê? Essa daqui vai ser justamente a parte par da história, tá entendendo? Então eu venho com ela aqui, boto no caso mais uma. Agora dessa vez eu vou começar a fazer justamente a volta. Então eu vou botar essa perninha pra cima e vou passar essa partezinha daqui de baixo, certo? Vou passar agora por cima e agora eu vou começar a trançar toda a minha cestaria, tá certo?
Então, eu vou colocar uma por cima e outra por baixo. Então, eu vou agora aqui, tá certo? Eu vou só virar pra mim, pra poder pegar e não ter que quebrar meu biscuit, né? Porque a massazinha tá fresquinha ainda, mas ela já criou uma peliculazinha, né? Então, sabe que a massa criou película, ela termina rachando. Então, para que ela não rache, eu vou vir com a mão bem delicada, tá? Então, sempre botando um para baixo e um para cima. Aí, professor, eu posso fazer, no caso, a minha cestaria... Eu não gosto muito de fazer diretamente no pote. Eu vou fazer ela na minha bancada. Então, não tem problema nenhum. Você vai colocar, no caso, todos os seus... a partezinha reta, né? Uma parte reta e as outras todas elas, no caso, que são essa franjinha, tá certo? Se você também quiser. Você pode colocar também do mesmo jeito. Sempre bota ímpar. E você vai sempre entrançar com a parte par, né? Que é justamente para você vir justamente entrançando. E aí depois você pode aplicar na sua peça sem problema nenhum. Eu gosto de fazer mais assim porque ela fica completamente inteira como uma cesta. Se caso você coloca ela desse jeito que você está fazendo na bancada e você vai colar, dependendo de como você cole, o biscuit ele tem a tendência de abrir, tá entendendo? Ele tem a tendência de abrir. Então ele termina abrindo, tá entendendo? Ele não se vai segurar por completo, ele vai terminar abrindo e nessa brincadeira vai ter uma falha ali naquela junção, tá entendendo? Então, a intenção é justamente que você faça a volta completa, porque quando o biscuit ele começa a secar, ele vai fazer tipo assim, ó, você estivesse apertando. Vamos dizer assim, ali, tô segurando aquela peça, eu não vou sair. Então, é justamente essa tendência, tá certo? Aí tá falando com o Silvia, né? É ótimo essa peçazinha, porque de uma forma ou de outra o que acontece? Muitas pessoas jogam esses potinhos, esses cremezinhos fora. Pronto. Então, eu já cheguei aqui no meu início, tá certo? Quando eu iniciei aqui. Então, eu peguei e puxei ela pra cima, tá vendo? Então, agora eu vou cobrir ela e vou continuar do mesmo jeitinho. E sempre puxando lá pra cima, pra que eu possa, no caso, fazer a minha pecinha, ó. Tá certo? Vou continuar todinha, tá certo? Agora, sempre aqui em cima mesmo. Por enquanto, vocês estão vendo o potinho, porque a gente tá começando, mas depois vocês vão ver como vai ficar bonitinho. Aí, então, a gente vai fazer a emenda. Vamos fazer a emenda aqui embaixo, tá? Vou pegar aqui assim, ó. Já que esse daqui foi o último que eu tive na parte de baixo, eu vou dar uma cortadinha aqui nele. Veja como é que eu vou fazer. Vou dar uma cortadinha nele aqui. Deixa eu puxar aqui pra cima um pouquinho. Certo? Vou dar uma cortadinha nele. Trazer ele pra baixo, tá vendo? E aqui eu vou passar um pouquinho de cola. Isso aqui é um pouquinho de cola. Essa cola daqui é branca, é extra da Polycol, tá? Eu botei aqui nesse potinho só pra me facilitar. Aqui. E vou vir com outro pedacinho. E vou colar. Sempre a emenda tem que ser na parte de baixo, tá? Pra que quando você pegar, quando ele secar, ele não ficar aparecendo. Pronto, deixa eu só voltar direitinho pra que ele não folgue. Acabei de coisar aqui todinho. Deixa eu voltar. Por isso que é necessário você fazer com bem calmazinha. Certo? Faz com calma. Pra que essa peça fique bem bonita. Deixa eu só voltar pra vocês agora. Então, botei minha junçãozinha aqui, ó. E agora eu vou passar essa partezinha aqui em cima. E aí, vou continuar sempre. Um sim e um não. Sempre puxando a minha partezinha, não deixando folgada, tá? Lá em cima. Deixa eu pegar aqui. Uma pra cima, outra pra baixo. Tá vendo? A parte da concentração de quando a gente tá fazendo a peçazinha. E a gente sempre segurando, mas sem apertar, gente. E a mãozinha bem leve, viu? A mãozinha bem leve. Pra que a gente possa fazer um trabalho bem feito sem amassar a nossa peça. Deixa eu pegar aqui, pronto, aqui.
Ó, já fiz 2 voltinhas, já vou para continuar, tá certo? Sempre uma em cima, outra embaixo. Aí você pode se guiar pela partezinha de cima, porque você tá fazendo uma em cima, outra embaixo, você sabe que a parte de baixo tem que ficar justamente ao inverso do que foi a anterior, tá? Tá vendo? E vou continuar todinha direitinho. Depois eu vou ajeitar onde tá aquela emendazinha, tá? Vou botar minha pecinha bem direitinho. E vou continuando até fazer uma volta bem bonita. Pronto, esse daqui, ó, acabou justamente certinho, tá vendo? Aí agora já vou vir com outro. No mesmo jeitinho, vou só cortar aqui assim, que tem uma pontinha aqui, pra não fazer volume. Vou vir aqui com a minha colinha e vou de novo. Eu não sei se o ventiladorzinho tá atrapalhando vocês, tá? Porque hoje tá um calor aqui, céu sabe bem como é o calor do nosso Nordeste. Eu deixei o ventiladorzinho aqui parado, mas botei ele um pouquinho mais distante, mas vai que vocês estejam escutando a zoada dele. Tá quase chegando no finalzinho, vai ter mais uma voltinha para que eu possa mostrar para vocês, ó. Risoneide, seja bem-vinda, boa noite, querida. Muitíssimo obrigada, não sei quantas pessoas tem aqui comigo, mas muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui comigo, certo? E vamos continuando, ó, sempre um para cima, outro para baixo. Por isso é necessário que vocês deixem um pouquinho, certo? Uns 10 minutinhos, 20 minutinhos, faça parte, no caso, desses rolinhos, tá certo? Com a extrusura. Se não tiver, faz o rolinho na mão mesmo, tenta, tá certo? E aí o que acontece? Aí você faz, deixa um pouquinho assim, na temperatura ambiente normal. Não precisa ligar o ventilador em cima não, tá? Vocês peguem, ó, tá vendo? Liliana, minha querida, boa noite, seja bem-vinda. Rosimeire, boa noite, seja bem-vinda. Delícia ter você aqui, junto comigo aqui na live. Pronto, agora vamos para a última voltinha. Pronto. Certo? Aqui cheguei justamente na parte onde eu tenho aquela partezinha que é justamente a roscazinha de fechar a tampa, tá? Então aqui eu vou cortar sempre para me colocar aqui embaixo, tá certo? Ó, para me colocar aqui embaixo, tá? Vou passar um pouquinho de cola e vou colocar. Então, como eu falei, botei um pouquinho de cola lantejoula aqui, mas foi só apenas para que ela me dê uma certeza dessa massa não ficar escorregando muito, tá? Não botei muita, só foi bem pouquinho. E deixei secar essa colação de lantejoula primeiro no meu potinho todinho, para daí poder pegar e fazer essa parte de cestaria. Agora eu vou cortar toda essa rebarbazinha, essa partezinha aqui de cima, que eu não vou utilizar agora, né? Então vou cortar todinha. Tá vendo? Para dar um acabamento. E aí, depois que eu cortar toda essa partezinha, aí sim eu vou vir com a colazinha aonde eu cortei e vou colar na última faixazinha, tá? Todas essas daqui são de cima, vou colar para poder ela não ficar soltando, não ficar correndo depois. Então, tenho aqui essa partezinha totalmente colada, tá certo? Lembrando que
Depois eu gosto mais ou menos com 48 horas, por aí, tá certo? Então eu venho, faço essa partezinha aqui, numa apertadazinha só, bem de leve, só apenas para poder deixar bem unidozinho direitinho. E depois de 48 horas, aí eu venho e corto esse excesso todinho com o estilete, tá certo? Para que ele fique o acabamento da cestaria e não fique, no caso aqui embaixo, feio, né? Então a gente vai dar justamente esse acabamento, tá? Michele, seja bem-vinda, minha querida. Pronto, então eu tenho essa partezinha aqui já pronta, então agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer 2 rolinhos para me dar um acabamento nessa peça, né? Deixa eu ver se esse aqui dá, acho que ele não queria esse assim não. Não. Deixa eu pegar e juntar esse aqui porque foi o que sobrou. Então eu posso vir com a própria extrusura, certo? Para ficar um rolinho perfeito, ou fazer na mão, tá? Eu vou vir com a extrusora para poder ser mais rápido, porque eu tô na live. Obrigada, Liliana! Deixa eu só botar agora um pouquinho de creme na minha massinha. Então eu vou pegar e vou colocar um pouquinho aqui, ó. Não vou balançar vocês. Hoje a minha intenção não é balançar vocês. Vou balançar um pouquinho só quando eu for abrir, tipo um tecidozinho para poder botar aqui. Certo? Então vou vir aqui, ó, de novo. Botei um pouquinho de creme, tá certo? Para biscuit da Policol. Vou vir aqui com esse discozinho redondo. E vou colocar aqui. Certo? Vou só fazer o rolinho aqui, só para ser mais rápida. Pronto. Vou só torcer os 2 rolinhos junto, tá certo? Para mim poder dar um acabamento nessa peça, eu preciso dar um acabamento bem bonito. Certo? Porque toda a cestaria, ela tem um acabamento bonito, então eu tenho que fazer a mesma coisa. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma partezinha da rosca, veja bem, a cestaria, ela tá sobressaindo um pouquinho essa parte da rosquinha, tá certo? Então, o que acontece? O acabamento jamais vai ter que ser justamente nessa parte da rosquinha. Então, você vai ter que fazer aqui em cima, certo? Da cestaria. Nessa partezinha aqui, não é aqui em cima, nessa parte, do caso, de cima mesmo da cestaria, não. É aqui de lá, na lateralzinha, logo em cima, é que você vai fazer esse acabamento, tá? Então, vou passar cola para que vocês possam ver mais ou menos onde é que eu quero. É nessa lateral, tá certo? Porque se vocês colocarem aqui na parte de cima, vocês vão impedir que a tampa feche, tá? E a minha intenção não é impedir a tampa, eu quero que ela feche perfeitamente. Tá? Então, vou vir aqui, eu botei foi muita cola, que o ser humano exagerou, vou tirar o excesso da cola todinha. Que não é para exagerar com cola. Porque se a gente exagera com cola, cria uma películazinha na nossa peça e essa película não é legal, tá? A gente tem que fazer o acabamento perfeito. Então, vou vir aqui na lateralzinha, tá vendo? E é nessa lateral que eu vou colar toda essa parte desse entrançadozinho, que é justamente para esconder esse acabamento, tá? Maria, pega um lenço umedecido pra mim, por favor. Pronto, aqui eu vou passar um pouquinho dessa colazinha aqui, só pra me limpar minha mão aqui. Pronto, eu vou dar uma apertadinha aqui. Pra fazer justamente com que ela fique bem direitinho, bem acomodada, tá? Então, eu tenho essa partezinha aqui perfeita, tá? Na minha cestaria.
Vou botar aqui de lado. Deixa eu só pegar um papelzinho aqui, só pra me dar uma limpadinha enquanto ela traz os lenços pra mim. Só pra me tirar o excesso. Né? Senão fica tudo melequento aqui. Pronto. Eu vou utilizar, pra fazer minha tampinha, eu vou utilizar o verde. Deixa eu ver. Vou utilizar o verde sereia da Polycol, tá certo? Eu quero esse verde sereia para ficar diferente do que eu trouxe para vocês. Aquele dali foi um azul. Mas aquele ali foi uma misturinha, viu? Eu peguei e botei um pouquinho de azul. Azul royal. Um pouquinho de branco. E fui devagarzinho. Obrigada, meu amor. E fui botando devagarzinho até chegar naquele tom. Como eu não tinha o azul que eu queria, que era o azul bem clarinho da Polycol, aí eu automaticamente coloquei essa. Aqui eu não vou pegar e vou deixar ela fina não, tá? Eu vou deixar ela grossinha para cobrir a minha tampinha, simulando tipo uma almofada, tá? Se vocês quiserem utilizar um cortador redondo, perfeito. Pra mim, eu gosto sempre de deixar um pouquinho de massa sobrando, tá? Eu vou até tirar, eu vou botar esses anelzinhos, mas eu não quero ele não, tá? Vou balançar um pouquinho vocês, por favor. Não quero que vocês caiam, tá? Porque hoje tá funcionando tudo perfeito, direitinho, graças a Deus. Que a semana passada tentei na segunda, não consegui. Tentei na quinta, não consegui. Mas aí, graças a Deus, hoje deu certo, né? Pronto, ela tá bem grossinha, ela tá mais ou menos com 3 milímetros, tá certo? Então, lembrando que eu passei aqui uma cola lantejoula, deixei secar. Se vocês não tiverem cola lantejoula e queiram utilizar, no caso, aquelas fitinhas dupla face, tá certo? Podem colocar. Ela é ótima para botar em tampa, tá? Como a gente vai deixar ela um pouquinho assim, vai terminar deixando um pouquinho na parte de baixo, para depois cortar, não tem problema nenhum que eu possa deixar ela bem gordinha. Minha intenção é essa. Certo? Vou tirar todo o excessozinho dela. Não tô dando... Lu! Boa noite. Eu nem falei com você, não foi, Lu, lindona? Cláudia, seja bem-vinda, boa noite. Eu vi você aí, Lu. Desculpa por não ter falado. E agora só vou deixar ela bem arredondada, tá, gente? Não precisa deixar ela chapada demais, não, porque ela vai simular tipo uma almofadinha. Eu vou deixar até ela um pouquinho mais rentezinha, só para vocês já terem uma noção mais ou menos básica. Deixa eu pegar aqui uma estecazinha para me poder deixar ela já. Eu vou deixar ela bem rentezinha, mas depois eu puxo o excesso para baixo, porque ela tá bem grossinha, só para que vocês já tenham uma noção de como é que vai ficar a peça, certo? Lembre-se sempre do acabamento, que é fundamental, certo? Eu vou tentar deixar ela já assim para vocês já visualizarem um pouquinho como é que ela vai ficar, tá certo? Porque aí a gente já vai fazendo todo o acabamentozinho dela aqui para vocês verem. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês, depois no finalzinho eu vou dar uma dicasinha, tá? Deixa eu botar minha massinha aqui coberta, porque massa é tesouro, minha gente, não adianta. Certo? Então, a gente tem que dar valor à massinha que a gente tem. Vamos fazer a tesourinha? A tesourinha é bem fácil, né? Vou fazer a tesourinha para vocês verem já. A tesourinha não tem muito mistério, a gente vai fazer aqui um rolinho não muito fino, tá certo? Vai ser um pouquinho grossinho. Vou fazer ele aqui e vou mostrar para vocês. A espessura mais ou menos dele. Certo? Ele é mais ou menos assim. Aí vai cortar como se fosse assim. Valesca, seja bem-vinda.
Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Vou cortar aqui no meio mesmo. Cada rolinho desse deve ter mais ou menos aproximadamente uns 6 centímetros, tá certo? Aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou juntar, certo? Aqui a pontinha dos 2 rolinhos, tá certo? Juntei a pontinha dos 2 rolinhos, tá certo? E aí aqui, ó, vou pegar aqui, ó, e vou apenas botar meu dedo aqui no meio, tá? E vou trazer um pouquinho essa partezinha de cima, segurando aqui, e vou trazer essa partezinha aqui de cima para um pouquinho mais para dentro, formando tipo uma letra P, ó. Quando eu boto o dedo aqui, automaticamente eu empurro ele para que ele não continue naquele mesmo elo, tá vendo? E como eu tô colocando na mesa, ele já fica com essa base mais reta, tá certo? Então, já vai fazer o mesmo processo de novo. Vamos colocar, fazer o elozinho aqui, vamos colocar, aperta aqui um pouquinho, para poder pegar e fazer essa basezinha, botar o dedinho aqui e trazer essa parte para aqui, para frente, certo? Formando uma letra P novamente, tá certo? Ó. Tá certo? Ó. Aqui tá bem fresquinha a massa. Eu tenho as 2 partezinhas e vou aqui, ó, só... Aqui eu vou apertando para que eu possa deixar ela mais juntinha possível, certo? Para que eu possa afinar um pouquinho mais essa partezinha de baixo. Tá certo? Afinei, venho aqui e corto o excesso. Certo? Ó. Aí se vocês quiserem deixar mais longuinho, pode deixar, tá? A outra partezinha também é bem fácil, gente. Como eu falei, a peça é bem fácil para qualquer pessoa fazer, principalmente iniciante. Tá joia? Vamos fazer um rolinho, agora dessa vez um rolinho mais grossinho. Certo? Vou fazer um rolinho um pouquinho mais grossinho, tá? Esse aqui deve ter mais ou menos o quê? Vou deixar mais ou menos ele com 3 centímetros. Vou até cortar o excesso. Certo? Com 3 centímetros, tá? Vou fazer a tesoura, exatamente. Agora, agora eu vou pegar e apenas dar uma leve achatada nele para deixar um pouquinho mais gordinho, ó. Tá certo? Então, veio aqui para deixar bem retinho, direitinho. Ok? Deixei gordinho. Vou vir aqui com uma estecazinha ou com uma régua, tá certo? Vou só chegar até a metade. Ó, vou pegar aqui assim. Um pouco, em vez de chegar aqui assim, ó, aqui eu tenho a metade dele, eu vou pegar um pouquinho mais de lado e vou chegar inclinando até a metade. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, deixa eu só marcar bem pra vocês verem. Vocês não precisam marcar tanto não, tá? Eu vou marcar bem mesmo, porque eu quero que vocês visualizem, no caso aí, tá certo? Aí agora, o que que eu vou fazer? Agora eu vou... Aqui, ó, vou vir do outro lado, só que eu vou inclinar agora aqui, tá certo? Vou inclinar desse lado de cá. Tá? A tesoura, normalmente, ela tem uma tesoura sobreposta à outra, tá? A gente poderia fazer as 2 partes, mas o que eu quero é facilitar para que vocês possam fazer em demanda. Então, tem um monte de potinho para poder fazer, então eu vou fazer em demanda, então eu tenho que facilitar a minha vida. Mas eu não vou esquecer dos detalhes, tá certo? Isso é fundamental. Então, eu venho aqui, tiro um pedacinho para deixar bem retinho. Daqui mesmo eu já posso tirar até uma bolinha bem pequenininha, que eu vou simular aqui um botão, tá certo? Eu fiz uma bolinha pequenininha, vou vir aqui com a cola, vou colocar aqui, coloquei meu botãozinho aqui, ó, meu parafusozinho, tá vendo? Ó, aqui nessa partezinha, venho aqui com a estecazinha e vou fazer uma marcação aqui assim no meio, simulando um parafuso, tá? Vim com palitozinho, ou pode ser com arame galvanizado. Vou introduzir sempre enrolando, como se eu estivesse parafusando de novo aqui, para poder o meu
meu palito sair sem danificar minha peça, né? Então, vou vir aqui com a cola. A tesoura não vai ter ponta, tá? Por quê? Porque ela vai estar fincada justamente nessa partezinha aqui, no caso da tampa, tá? Por isso que ela não vai ter ponta. Tá certo? Então, eu tenho uma tesourinha aqui. Vou esperar ela secar bem para poder botar lá, tá? Ó. Deixei aqui uma prontinha, mas não tá totalmente seca não, tá? Pra depois eu botar aqui. No finalzinho eu coloco, tá? Então, vou deixar ela aqui, dando uma prévia secada. Pra poder já continuar fazendo com vocês as outras coisinhas. Aqui eu vou pegar 3 cores, tá certo? As 3 cores que eu vou pegar é o loiro. Aqui, quer dizer, o loiro é esse daqui, tá certo? Aqui foi um loiro com branco, tá? Você vê que o tom é mais claro, tá vendo? E aqui um marrom. Essas 3 coresinhas é que eu vou pegar. Deixa eu guardar a massinha que tá exposta. Essas 3 coresinhas eu vou pegar e vou mesclar ela pra simular, tipo uma madeirinha, tá? Vou fazer um rolinho com uma. Um rolinho com outra. E com essa marrom eu quero ela bem fininho, um rolinho bem fininho, tá? Porque eu só quero apenas os detalhezinhos de marrom aqui na minha peça. Então, fiz 3 rolinhos, tá certo? Um mais fininho e 2, tá certo? E vou agora começar a mesclar ele. Porque eu quero fazer o carretel, mas eu quero fazer o carretel simulando uma madeira. E para mim simular uma madeira, são várias coresinhas, então tem aquela partezinha da madeira, né? Dos veiozinhos da madeira, de tons diferentes. Então, aí aqui, ó. Tá vendo? Aí eu posso pegar aqui uma bolinha. Vou pegar e vou ver aqui direitinho. Então, eu vou ver que ela tá mescladinha, tá vendo? Tá toda mescladinha. Então, eu vou vir com uma esteca, que seja, no caso, até uma ponteira de uma parte, no caso, de pincel. E vou rolar só no meio, certo? Afinando essa parte do meio, não precisa afinar muito, tá? Afinei esse meiozinho, fazendo quase como se fosse um peso, né, de ginástica. Lucileide, boa noite, que joia, muito obrigada, querida. Obrigada por ter compartilhado. Pronto, aqui eu vou começar apenas arrodeando aqui, ó, um dedo aqui embaixo e o outro inclinado. Certo? E vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo na parte de cima, tá certo? Ó. E vou aqui, ó, dando a volta e dando uma pressionadazinha aqui nas laterais para mim poder afinar e fazer essa partezinha do meu carretel, certo? Então eu tenho um carretel aqui mescladinho, justamente simulando aqueles carretéis antigos que é de madeira, né? Aqui com um pincelzinho modelador no meio. E aí fica bem charmosinho. Certo? Se você preferir, vocês podem pegar e colocar aqui nesse meiozinho, depois de seco. Vocês podem vir com linha de... aquelas linhas, no caso, de ponto de cruz, que ela é ótima. Vocês podem totalmente colocar, tá? Ó, isso aqui é com linha, tá? Vocês podem arrodear toda essa partezinha com a linha mesmo, ou vocês vêm com a massinha de biscuit mesmo, tá certo? Aqui é massa de biscuit, para vocês verem que não tem problema nenhum, tá certo? Vamos fazer outro, pra gente fazer um maior, outro menor. Aqui aproximadamente, vamos dizer, aqui deve ter 2,5 graminhas, tá? Pra vocês terem uma noção mais ou menos. Aqui deve ter quase umas 3 graminhas, porque tá uma maior do que a outra, tá? Vou rolar agora na lateral de novo. Certo? Então, vou rolar a lateral e vou começar aqui, ó, achatando, achatando. Pronto. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no outro.
certo? Eu vou vir agora aqui, de novo no meio. Então, agora eu tenho 2 carretéis. Agora, só que um maior do que o outro, tá? Eu quis fazer agora assim. Vamos lá. Agora, eu vou lá, vai eu balançar vocês. Eu vou pegar... Aqui, esse aqui é o rosa, tá certo? Eu botei rosa pink com um pouquinho de branco. Pra poder ficar esse tomzinho que eu queria, esse tom mais escurozinho do que um rosa suspiro, tá? Eu queria fazer esse daqui. Então, agora eu vou pegar, vou abrir para poder formar tipo um tecidozinho, tá? A massa tá bem fresquinha. Deixa eu pegar uma tesoura grande. E vou cortar agora um pouquinho. Para formar, no caso, um tecidozinho, tá? Mas antes disso, eu ainda vou pegar, ainda vou fazer umas gracinhas a mais. Pegar amarelo solzinho. Agora, acho que eu vou fazer uma tirinha bem fininha. Deixa eu botar ele aqui por enquanto. Um rolinho bem fininho. Quero bem fininho mesmo, para ele ficar bem discreto. Agora, vocês podem fazer... se vocês não quiserem fazer desse jeito, vocês podem fazer o tecidozinho, botar... Tipo pintar ele, fazer tipo um poazinho, tá entendendo? Então, aí vocês, cabe a vocês, no caso, a criatividade de vocês. Vocês podem pegar esse pedaço de massinha que eu acabei de abrir e vocês podem colar o guardanapo de papel. Tá entendendo? Fica lindo, 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 tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, bem fininho, ou pode pintar também com tinta, tá? Vou colocar aqui. Deixa eu pegar mais um pedacinho aqui. Fazer outro rolinho bem fininho de novo. Só eu mesma para arrear vocês numa segunda-feira à noite. E ainda dia do trabalhador, em pleno feriado. Em vez do pessoal tá curtindo, tá aqui comigo. Valesca, seja bem-vinda. Boa noite, minha linda. Então, eu vou fazer agora tipo um xadrezinho, gente. Só para ficar bem charmosinho, pra gente dar uma vidazinha nesse tecidozinho que eu quero ele de outro jeito. Eu vou guardar minha massinha. Vou passar aqui o rolinho bem de leve. Certo? Só apenas para que essa massa consiga, no caso, ficar aqui direitinho, bem grudadinho, tá? Vou cortar todo o excesso de novo. Isso não impede que vocês pintem, viu? Ok? E agora a gente vai fazer só o movimento de vai e vem, para que a gente possa simular um tecidozinho que está ali em cima daquele potinho, tá? Ó. Certo? Vou deixar aqui também. Vou fazer agora os botãozinhos para a gente poder pegar, fazer a nossa peça bem linda. Aqui eu peguei essa cor daqui, é uva, tá certo? Da Polycol. Esse aqui é um azul, também foi um azul royal, misturado com bem pouquinho branco, tá certo? Esse aqui é o amarelo mesmo, tá? Então, vamos fazer o botãozinho. Deixa eu ver se eu quero esse amarelo. Vai ele mesmo. Fazer uma bolinha.
certo? Vou dar uma achatadazinha. Aí se perguntar, deve ter mais ou menos 1 graminha, tá? Então dei uma achatada. Vou vir assim, até mesmo com a ponta do pincel ou um boleador, certo? Vou dar uma pressionada aqui. E aqui eu vou vir com uma estecazinha bem fininha. Deixa eu ver se eu tenho aqui bem fácil, pronto. Aqui qualquer coisa pontuda. Ah, se eu não quero, no caso, não tenho uma esteca agora no momento. Vamos lá, que eu vou fazer agora com vocês com palito de dente. Para vocês poderem pegar e ver. Então eu vou melar no creme, tá? Tiro o excesso. E aí eu vou furar girando, tá? Nesse movimento de vai e vem, ó. Certo? Melo de novo no creme. E venho no movimento de vai e vem, assim, no caso. Sempre pra furar, ok? E aí, nessa brincadeira, acabei de fazer o botãozinho, gente. Bem bonitinho. Vou fazer agora um roxinho. Aquele dali deve ter mais ou menos 1 grama. Se alguém quiser saber mais ou menos o tamanhozinho, tá? Vou dar uma achatada. Venho de novo com a ponta do pincel ou um boleador. Certo? Apenas para fazer essa partezinha assim um pouquinho mais profunda. Vou vir com palito de dente de novo, melo no cremezinho e vou fazer meus furinhos do botão. Melo de novo. Sempre que você notar que o palito tá um pouquinho mais sujo da massa, é porque ele vai começar a grudar, tá? Aí você vai lá e mela de novo no cremezinho. Ó. Certo? Tá com todos os 4 furinhos aqui. Vou vir agora com o azulzinho. Do mesmo jeitinho. Às vezes eu pego, deixo no caso, eu pego, faço o botãozinho, faço essa parte no boleador, tá? Com o boleadorzinho, aperto, deixo ele dar uma secadazinha, depois é que eu venho pegar com palito de dente ou com esteca bem fininha. Fazer essa parte desses furinhos, tá? Achatei novamente. Eu nem coisei aqui assim, ela vai, o ser humano nem veio com boleador. Como é que pode? Furar ele gordo, ele não adianta, ele vai ficar parecendo um donut. E no detalhe, o donut ainda é furado no meio. Pronto. Fiz esses 3, vou guardar o excesso de massa, sempre lembrando que a gente trabalha dessa forma, tá certo? Então, deixa eu fazer aqui, então, deixa eu ver que cor, eu vou botar o amarelozinho mesmo. Um amarelozinho bem clarinho. E vou botar um verde, deixa eu ver, acho que um verde bem escurinho. Pra fazer a linha, tá? Só pra gente simular a linha do nosso carretel. Vamos fazer uma partezinha, um rolinho bem fininho. Podemos enrolar assim, eu vou fazer desse jeito, vou mostrar pra vocês e vou fazer do outro jeito pra vocês verem como é fácil. Esse aqui é menor, vou enrolar todinho, certo? Simulando mesmo a linha. Vai ficar bem arredondadozinho essa partezinha aqui, tá? E vou deixar um pedacinho sobrando para que eu possa deixar jogadinho lá em cima, tá? Deixa eu fazer esse verde mais escurinho aqui. Esse aqui é um verde folha. Também dei uma clareada com branco, tá? Deixa eu só um pedacinho só. Esse pedacinho aqui eu vou deixar um pouquinho mais grosso, só para vocês verem as duas opções de como vocês podem botar o rolinho, tá? Ó. Apenas peguei uma partezinha, um rolinho mais grosso. Vou botar aqui no meio, certo? Só para ver, vocês facilitarem a vida de vocês, tá? Se vocês quiserem, como é produção, aí a gente tem que ver como é que a gente pode facilitar. Então, eu vou vir com uma estecazinha e vou apenas, ó, começar
a simular aqui como se tivesse justamente a linha passando, tá? Isso aqui quando vocês estão, no caso, em produção, se ficarem fazendo um rolinho bem pequenininho para poder vocês ficarem enrolando, aí vai ficar muito, né? Faz bastante marcaçãozinha, bem direitinho, para ficar bem bonito, né? Certo? Ó. E aí você vai vir com um pedacinho pequeno, vai fazer um rolinho bem fininho, para simular que a linha está saindo justamente daquele carretel que vocês acabaram de fazer, tá? E aí facilita a vida de vocês quando a gente está em produção, né? Certo? Ó. E aí vocês vão aqui, ó, fazer todo o acabamento direitinho, voltar com a marcação, para não ficar aparecendo essa emenda, ok? Então temos os 2 carretéis, já temos essa partezinha aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora a massinha super branca, certo? Vou fazer um monte de bolinha para fazer um poá. Pode ser também com tinta, tá? Com tinta acrílica, vocês podem fazer o poá. Vou fazer um monte de bolinha para me espalhar aqui na minha pecinha. Será que tá muito tempo que eu tô aqui aperreando vocês? Não faz as bolinhas muito grandes não, tá? Porque quando vocês colocarem na peça, que vocês forem achatar, vai ficar as bolinhas bem grandonas na peça, tá? Faz ela bem miudinha mesmo, bem pequenininha. Não precisa fazer tudo do mesmo tamanho não, tá? Acho que já tá bonzinho para poder a gente começar a fazer. Vou colocar um pouquinho de cola só aqui, só para eu poder ir devagarzinho na cola, porque eu não quero que fique esse brilhozinho aqui da cola em excesso, tá? Vou fazer minhas bolinhas, botar minhas bolinhas aqui de cola, pra mim depois com minhas bolinhas de massa que eu acabei de fazer. Agora eu vou vir com minhas bolinhas e achato. Coloco e achato. Certo? Vou colocando e vou achatando. Aproveitar para a gente reciclar bastante, gente. Então, não precisa só focar nesses potinhos. Podem focar no potinho maior. Vai ficar lindo, vai ficar show. Quem é que não ia gostar de ganhar uma lembrancinha dessa? Né? Além de organizar, a gente ainda enfeita a casa, o nosso ambientezinho e deixando seguro, porque automaticamente as nossas crianças não vão estar mexendo direto, não vai visualizar para estar mexendo nas nossas agulhas, nas nossas coisas, né? Então aqui eu vou escolher o ladinho que eu quero, tá certo? Do meu tecidozinho. Vou botar colazinha. Tá só em cima, tá? Por que botar em cima? Porque eu quero ainda mexer aqui para fazer o movimento na minha tampinha, né? No meu tecidozinho. Quero dar uma puxadinha aqui, ó. Então eu vou brincar agora com o tecidozinho aqui, ó, em cima, tá vendo? Pra ele ficar bem bonitinho. Vou vir aqui com essa partezinha da minha... Vou botar ele em pé. Quero botar ele em pé, vou botar ele em pé, então não fica legal. Vou botar ele assim, pezinho. Um carretelzinho aqui assim em pé. Vou botar esse aqui deitadinho.
Deixa eu só visualizar aqui mais ou menos de frente como é que vai ficar. Pra ele não ficar muito... No caso, ele não ficar muito apertado tudo, porque eu ainda vou botar os meus botãozinhos. Deixa eu botar logo os botãozinhos para não ficar... Vou vir com 3 botãozinhos. Botar um azulzinho aqui embaixo. O outro roxinho. Um amarelinho aqui em cima. Ó. Tá vendo? Já dá jeitinho, né? Já dá pra visualizar um pouquinho a peça. Deixa eu ver se eu brinco com ela assim mesmo. Acho que essa aqui tá menor. Vou jogar ela pra cá mesmo. Deitadinha, amarelinha. Eu botei uma que eu fiz, que eu dei com essa linha, no caso de bordar dourada, ficou a coisa mais linda, viu? Ó. Joguei aqui, botei aqui direitinho. Agora vou vir com a minha tesourinha. Certo? Vou vir com a minha tesourinha. E vou colocar aqui. Deixa eu colocar ela um pouquinho com cola instantânea. Lembrando que a minha massa tá toda fresquinha, viu, gente? Vocês vão fazer isso tudo com calma. Deixa eu só fechar ela direitinho. Pronto, aí vou vir aqui, ó. Colocar a tesourinha. Tá vendo? E aí, nessa brincadeira, vocês vão brincando. Agora, vamos fazer um lacinho pra ele, certo? Fazer um lacinho pra ele direitinho. Vou fazer com o mesmo verde, o mesmo tom. Agora, antes é o seguinte. Vamos fazer o lacinho, tá certo? Pra esse lacinho, ele é bem fácil de fazer. Porém, eu aconselho da seguinte forma. Só colhem depois de estar completamente seca a sua peça. Por quê? Porque você vai ter que colocar a tampinha no lugar certo para que vocês possam botar o lacinho, tá? Eu só vou colocar aqui, vou dar uma coladazinha rápida, mas daqui a pouco eu tiro porque eu quero pintar. Para pintar essa peça, tá certo? Como é que eu pintei? Aqui. Eu peguei tinta PVA branca ou marrom, tá certo? Botei ela bem misturada com água, bem aguadazinha. Vim com o pincel, ela bem ralinha mesmo. Vim com o pincel bem macio e fui pintei ela todinha de marrom. Sem a tampa, viu, gente? Pelo amor de Deus. Então eu vou tirar aqui a tampa. Vou tentar tirar a tampa para poder vocês verem bem. Certo? Tirei a tampa. Então, vou vir aqui com a minha tinta marrom e vou passar nele, vou lambuzar ele todinho de marrom, tá certo? A tinta bem aguadinha. Então, passei ele todinho. Vou deixar secar bem. Depois que secar bem, eu venho com um lencinho ou com um pano úmido e vou tirar todo o excesso. O que vai acontecer? Eu vou estar introduzindo a tinta nesses veiozinhos aqui, tá certo? Quando ele estiver seco, então automaticamente ele vai ficar esse sombreadozinho aqui. Onde eu passei o paninho foi justamente nessas partezinhas aqui que estão mais claras, tá vendo? Então automaticamente ela dá essa profundidade na cesta, ok? Então automaticamente vocês podem justamente fazer dessa forma. Deixa secar um pouquinho, passa a tinta todinha, deixa dar uma secada, vem com o paninho, depois que está totalmente seco, passa o paninho tirando o excesso, tá certo? Essa é a forma de vocês pintarem a peça de vocês. Gostou, Valesca? Que coisa boa. Vou botar a tampinha de novo. Então, essa tampinha, o lacinho, vocês só vão botar depois que tiverem seco a tampinha, para que vocês possam rosquear bem e saber o lado certo que vai botar o ladinho do lacinho de vocês, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem passar um pozinho, passar um pozinho nele para poder ficar com um brilhinho. Ó, pode passar até um pozinho, se vocês quiserem. Deixa eu pegar aqui só para passar logo. Pra vocês darem mais vida nessa peçazinha. No botãozinho, para poder dar mais vida, mais bonitinho. Vocês depois, se vocês quiserem sombrear,
podem sombrear à vontade, tá? Só para que vocês possam ver um pouquinho mais de brilho aqui nessa peça. E aí, vamos lá para o nosso lacinho, tá certo? Sombrear depois de sequinho um pouquinho de giz pastel, fica show de bola, tá? Deixa eu pegar mais ou menos aqui para vocês terem uma gramatura do laço. Já que essas outras peças a gente terminou não tendo muita gramatura, né? Eu vou pegar 3 graminhas para cada ladozinho, tá? É o famoso lacinho bem fácil de fazer pra gente poder pegar e fazer da melhor forma, tá? Bolinha na lateral, vou rolar de um lado, rolar do outro, formando tipo um quibezinho, tá? Deixa eu só botar aqui pra vocês verem, tá? E vou fazer a mesma forma do outro lado. Então, vou rolar de um lado, vou rolar do outro lado, ver se os dois ficaram do mesmo tamanhozinho, tá? E aí a gente vai vir com a estecazinha com cabo de pincel no meio. Certo? Rolar de um lado aqui, ó. Só apenas apertando, fazendo essa profundidade. Juntou aqui a pontinha, tá? Temos um ladozinho do nosso laço. Eu acho que eu fiquei com soluço, gente. Virei bebê, só sendo. Aqui eu vou botar um sobreposto do outro e aperto um pouquinho só, apenas pra unir, tá certo? Virei bebezinha, gente, só sendo. Obrigada, madame. Vou fazer apenas uma tirinha, porque quem tem muito soluço é bebê, né? Ai, meu Deus do céu, sou eu mesmo com essa. Pronto, aqui no meiozinho, como minha massa tá toda fresquinha, aqui ela já consegue juntar, tá? Então, tenho essa partezinha aqui. Eu vou fazer 2 rolinhos, certo? E eu acredito que teve uma pessoa que levou o meu rolinho, não foi, dona Maria? Eu tenho um ajudante aqui que em volta e outra ela leva minhas coisas enquanto eu tô fazendo live. Pegar um rolinho, gente, e vocês vão apenas abrir um pouquinho esse rolinho. Agora não precisa mais não. Obrigada, meu amor. Já fui. Já fui. Agora fiz apenas uma faixinha, né? Que eu vou apenas colocar aqui no meu lacinho. Eu quero esse lacinho com acabamento. Vou botar aqui assim, cortei aqui assim na lateral, tá vendo? Tá? Se vocês quiserem, vocês podem... Ui, até minha esteca tá voando. Fazer apenas uma marcaçãozinha aqui na lateral de um lado e do outro. Antes eu cheguei e botei logo, deixa eu fazer logo aqui. Também, pra simular, tipo uma... Como se ele tivesse aqui feito uma preguinha, uma... Tá vendo? Aqui. E agora eu vou colar. Deixa eu colar, eu já ia colar com cola instantânea. Esse é o hábito. Ó. Certo? Já tenho essa partezinha aqui. E aí eu vou ver o ladinho melhor que eu gosto no meu potinho e vou colocar, tá? Certo? Vou colocar ele aqui. No meiozinho. Ó. Tá vendo? E nessa brincadeira o bichinho caiu. Porque ele não tá colado com cola instantânea, nem posso colar cola instantânea agora, porque ele não tá totalmente seco. Dá uma pressionada pelo menos pra ver se ele fica. Pronto, olha, tá vendo? Deixa eu ajeitar ele bem direitinho pra ele não amassar aqui, menino, fica bonito.
Pra ficar vendo o peixual. Tá vendo? Pronto, a pecinha de hoje foi justamente essa, bem fácil, e vocês aprenderem justamente a reciclar. Lembrando que esse tamanho desse potezinho aqui, tá certo? Eu peguei um CD, tá? Eu não colei pra vocês verem. Eu peguei um CD, fiz um pouquinho mais ou menos com uma bordinha mais ou menos de 1 centímetro só, tá entendendo? De tamanho. Coloquei a manta acrílica, tá certo, aqui dentro. Fiz um fuxico, né? Coloquei a manta acrílica e aí só é colar nessa partezinha aqui do meio do potinho, tá? Lembrando que esse daqui pode ser aqueles potinhos de creme noturno, desodorante, tudinho. E nessa brincadeira vocês aprendem justamente a reciclar. Aqui por enquanto, ó, é o mesmo potinho. Tá vendo que ele tá mais gordinho, mas aquele não tá seco. Tá vendo? Eu vou levantar um pouquinho a câmera para vocês me verem, porque o ser humano aqui também quer ver vocês, tá joia? Espero que vocês tenham gostado da ideia, tá certo? Feita com o maior carinho para vocês, tá certo? Suzana, que coisa boa que você gostou. Deixa eu só me ajeitar, vice amiga? Deixa eu me ajeitar então, porque o ser humano aqui tá todo esgotado. Olha, eu vou parar quieta para vocês pegarem e tirarem o print, tá? Deixa eu ver por causa da luz, né? Deixa eu só colocar assim. É porque eu tô vendo que tá um reflexo danado. Deixa eu trocar de mão para ver se esse daqui não fica com tanto reflexo, mas ele tá. Deixa eu botar ele pra cima. Pronto, tiraram o printzinho. Pronto, gente, é justamente isso. Olha, outra ideia com a rosa, tá vendo? Olha, eu fiz ele rosa também, tá vendo? Com a tesourinha também. E nessa brincadeira vocês podem brincar à vontade com a cor que vocês quiserem. Aproveitem a quantidade de massa que tiverem por aqui, ó. Normalmente a gente abre tanta massa, ou tantinho de tanta massa. E sempre tem um pedacinho aqui, outro pedacinho ali. Aproveitem. Façam as peças. Junte, pote, tudo que é que vocês virem. Também vocês podem fazer nesse potinho de vidro, ó. Também trouxe para vocês verem também. Mas como a proposta foi justamente reciclar, então vamos justamente tentar reciclar também os potinhos de cremezinho que a gente utiliza, tá certo? Muito obrigada, digo eu, Lu, por tudo e por estarem aqui comigo. Um cheiro enorme para cada um de vocês. Muito obrigada, hoje feriado e vocês aqui comigo, viu? Obrigada, até a próxima. Hoje deu certo, não sei. Tá joia? Beijo, um cheiro pra vocês, pra todos vocês. Boa noite, viu? Até a próxima.